Começando então mais um podcast, o podcast da Raise Hands, e hoje chegando ao nosso 7º episódio, é isso, Jimmy? 7º? É isso aí, 7º episódio, quem diria, hein? Quem diria, em 2 meses. Esse programa vai ser diário daqui a pouco? Vai fazer como? Acho que sim. Cara, eu acho que diário talvez vai ficar um pouco pesado, né? Mas vamos fazer de hora em hora de uma vez. A cada 2 dias eu acho uma boa, né? Hoje tá aqui comigo o Rodrigo Jimmy, e aí, Jimmy? E aí, Gabi, oi pessoal. Ferrari. Tudo certo? E hoje um convidado para lá de especial, o Ricardo Porfiro. Tudo bom, Ricardo? Tudo. O Ricardo, para quem não conhece, é o CEO do Negócio Certo, uma startup com o propósito de facilitar e inovar a forma como profissionais realizam transações imobiliárias. O Negócio Certo ajuda a corretor e a imobiliária a encontrar os imóveis que precisam para acelerar suas vendas e realizar melhores parcerias imobiliárias. É isso aí, Ricardo? Perfeito. Na região de Florianópolis, vocês já se tornaram a maior base compartilhada de imóveis. Essa informação está correta? Tá correto, tá correto. Pô, então hoje estamos com um cara especial aqui, né? Especial, exatamente. O cara que tem o ouro na mão. Então, Ricardo, fala um pouquinho, então, o que é o Negócio Certo, para quem está nos ouvindo. O Negócio Certo, ele é bem fácil de entender, um pouquinho mais difícil de fazer, mas o Negócio Certo, ele busca atuar em que área? Os corretores, de maneira geral, as imobiliárias, cada uma tem a sua pauta, cada uma tem ali o seu portfólio de imóvel, e hoje a gente está buscando criar o quê? Uma central, onde todos esses imóveis possam ser colocados, organizar eles, tirar as duplicidades e permitir com que, de repente, um corretor que tem um cliente, por isso ali a questão de buscar o imóvel, mas está sem aquele imóvel no seu portfólio, ele possa buscar, através da plataforma, vender o imóvel do outro usuário. Né? Então, a gente está aí aproximando eles para fazer uma parceria imobiliária. Resumidamente é isso, nós somos um grande banco de imóveis organizados, a gente procura manter essa lista higienizada e a gente aproxima aí com segurança, com os termos todos de comprometimento entre um usuário e outro, para que eles possam acelerar suas vendas. Então, não precisa mais, de repente, esperar para fazer um outro retorno com o cliente, ele abre a pauta e tem... Muito mais ágil. Muito mais ágil. Tanto para a imobiliária quanto para o corretor. Sim, porque na verdade, tanto dentro da imobiliária como o corretor autônomo, todo negócio ele ocorre pela ponta que é o corretor, né? Seja ele estando ou não dentro de uma imobiliária. Então o que acaba de repente acontecendo é o seguinte, a gente foi em meados de 2018, a gente fez um levantamento com quase 300 imobiliárias aqui da região e a gente identificou que a média de imóveis que essas imobiliárias possuíam era de 272 imóveis. Sendo que mais da metade das imobiliárias, dessas quase 300, elas não chegavam a 130 imóveis no portfólio. Então, o que acontece? Quando você pensa que um cliente chega numa imobiliária e, eu quero um apartamento neste bairro, com tantos dormitórios, nessa faixa de preço, aqueles 130 e poucos se resumem a 2, a 3, no máximo isso. Então, o que acontece? O corretor, seja ele dentro ou fora da imobiliária, via de regra, ele tem uma opção muito limitada para oferecer para o cliente, o que faz com que o cliente bata em outra porta, busque outro corretor e o processo fica mais demorado. A gente permite com que ele, de repente, passe ali dos 130 para praticamente 6 mil imóveis com login e senha. Então, o ponto é fazer o corretor não ficar tentando empurrar o que tem, mas empurrar aquilo que mais agrada o cliente dele, certo? Eu acredito que assim, a gente está buscando trazer o paradigma do corretor poder oferecer o serviço real dele. O serviço do corretor, o produto dele, vamos dizer assim, não é o imóvel, não é a bandeira que ele representa, seja de uma construtora ou de uma imobiliária, mas sim ele próprio, tudo aquilo que ele entrega de serviço, de consultoria para o cliente. E ele só consegue fazer isso quando ele tem as ferramentas na mão. Se ele tem 3 ferramentas na mão e não tem a caixa inteira, ele não vai conseguir resolver, de repente, o problema da forma mais assertiva. E corre o risco de ficar te empurrando coisa que não era a coisa perfeita para aquele cliente. Corre esse risco, com certeza. Então, teoricamente, todo corretor deveria, nesse momento, correndo atrás e montar esse portfólio de imóveis na mão, né? Isso a gente enxerga em alguns mercados que são mais organizados que o Brasil, isso aí já é a prática reinante, né? A gente vai para os Estados Unidos, Canadá, Portugal, Europa de forma geral, a gente vai encontrar esses bancos de imóveis, nessas redes, organizadas e funcionando a todo vapor. Mas o Brasil, o mercado, ele está começando a entrar nisso. Então, são questões que todo o pessoal que acaba estudando, a gente tem até sorte de ter investidor que reside lá nos Estados Unidos, então a gente consegue ter algum contato um pouco mais profundo, né, com essa realidade.
a gente vê que o Brasil de hoje é os Estados Unidos dos anos 70, em termos de mercado imobiliário, Portugal e região ali da Europa dos anos 90. 50 anos de atraso. Isso que é... Praticamente isso. Pelos meus cálculos, 50 anos Fazendo uma conta rápida. Cara, então isso era justamente por aí que eu queria começar te questionando, Ricardo. Na semana passada, no evento que a gente fez aqui no Sorro, eu falei um pouco principalmente sobre as mudanças, como as mudanças impactaram praticamente todos os mercados. Sim. Principalmente olhando os últimos 10, 5 anos, foram mercados extremamente impactados. Eu acredito que o mercado imobiliário também. Tu que também já tem essa experiência não só do lado empreendedor da startup, através da plataforma Negócio Certo, mas também tu já tem bastante uma vivência no mercado imobiliário em si. Como é que tu vê esse mercado especificamente, como foi impactado? Quais são as mudanças? Eu acho que assim, essa tua pergunta, ela entra legal com o finalzinho ali da nossa fala, quando a gente estava colocando do tempo, né, do delay que existe entre, de repente, a realidade vivida lá para os Estados Unidos, na Europa e aqui. Existe o fator cultural que influencia, digamos, a vivência ali de qualquer estruturação de mercado. Só que a gente vive nos últimos anos, além da cultura, a inserção da tecnologia. O que faz com que tu não consiga, de repente, ter a melhor previsão de como que vai acontecer, porque a tecnologia pode fazer com que tu pule algumas etapas. Né? Não necessariamente tu vai vivenciar as mesmas, porque hoje, com as soluções que estão chegando, algumas coisas já deixam de fazer sentido. Né? Então, eu diria para ti assim, olha, hoje tem N oportunidades, para não dizer dores e problemas, no mercado imobiliário, o que faz com que ele seja um mercado, além de gigante, né? O mercado imobiliário, talvez uma das coisas que faz com que ele seja um dos setores assim, mais difíceis da inovação se implementar é o tamanho dele, ele ter uma representação básica, né, em qualquer país, é o fato de que é um emaranhado de coisas. Né? Você não tem uma relação de um ponto ao outro, são diversos pontos ali na cadeia, e muita intermediação. Então você vai resolvendo isso em camadas. E é o que a gente está vendo. Algumas camadas hoje são mais afetadas do que outras. Sim. E como é que vocês viram, então, a oportunidade de impactar esse mercado? O que nós buscamos ver é o seguinte. A gente quando o Negócio Certo surgiu, a ideia foi em meados de 2015. Então a gente estava aí no auge da crise, né, de todos os setores, não só do imobiliário, mas imobiliário também. E se tem um cenário que propicia tu experimentar coisa nova, é um cenário de crise. A cultura de parcerias é uma cultura que ela não é grande no Brasil. As parcerias imobiliárias, elas acontecem desde sempre, mas não num volume, numa intensidade que os corretores sejam acostumados a realizar. Então a gente viu nessa questão da crise a oportunidade, digamos assim, o motivador para, de repente, fazer com que essa cultura pudesse se implementar no mercado imobiliário. Então, foi mais ou menos esse gap aí que a gente viu para startar o Negócio Certo. Sim. E tem um ponto também, Ricardo, indo nessa linha, né, que quando a gente fala de imóveis, e me corrija se eu estiver errado, mas basicamente todo corretor pode ter a mesma oportunidade de imóveis. O que determina muito isso é o relacionamento que ele tem, é o networking ali de acessar as boas ofertas e conseguir fazer um match ali entre quem está querendo comprar. Como a Negócio Certo ajuda nesse processo de diferenciação também, né? De fazer o corretor entender qual é o nicho dele, como ele tem que compor a carteira, como é que faz para diferenciar isso que parece tudo igual, né? Todo mundo tem a mesma oferta. Nessa tua pergunta tem duas colocações, assim. Sim. A primeira é que, na prática, as condições e as oportunidades, elas não são nada iguais. No mercado, como ele está estabelecido, digamos, a oportunidade que um corretor, digamos, hipoteticamente, de mesmo potencial, ele tem na empresa A, ele não tem na empresa B. Mas por que isso, né? É porque uma empresa é melhor? Não. O mercado imobiliário ele é extremamente regionalizado. O que acontece aqui em Florianópolis não necessariamente é a realidade que a gente vai ter em Joinville, que é uma cidade próxima. Então ele funciona de forma local e ele é fragmentado. Você não vê, digamos, os grandes players que existem no mercado mais tradicional imobiliário são as construtoras, grandes no sentido de empoderamento financeiro. E você vê pouquíssimas construtoras atuando em nível estadual ou nacional. Elas acabam sempre atuando numa região, às vezes não é nem da cidade, mas de bairros. Elas escolhem regiões onde você vai, esse bairro aqui é onde atua tal construtora. O que acontece com isso?
Se tu tem um comportamento desse tipo na construtora e também em imobiliárias, as empresas, via de regra, não só no mercado imobiliário, mas no Brasil são empresas familiares. Cidades menores, que é a maior característica do Brasil, você vai ter o dono da imobiliária que conhece o dono da construtora e que daí ele tem a pauta daquela construtora. Então a outra imobiliária, que o cara de repente não tem a mesma relação, o mesmo network ali com a construtora, ele não tem o mesmo acesso. Ele acaba muitas vezes tendo que fazer parceria com esta imobiliária em condições nem sempre tão vantajosas. Sim. Mesmo que o imóvel seja um imóvel do mercado primário, que é o imóvel novo. Sim. Que normalmente seria o acesso direto com a construtora. O negócio certo, então, a plataforma de vocês ajuda a dar uma equalizada nessa disparidade. Exatamente. A gente procura fazer o quê? Totalmente meritocracia. É diferente, por exemplo, de um classificado digital, que são os portais imobiliários, onde você paga um destaque para que você tenha mais chance de vender. O negócio certo, ele é fechado aos profissionais das imobiliárias. Ele não é voltado ao público, ao comprador de imóvel. B2B. Ele é B2B. Então, o que acontece? A gente ali, o teu imóvel, ele vai ter mais ou menos exposição de acordo com a forma como tu preencheu o cadastro dele, com as informações. Agora, ele não leva em conta a empresa que tu é, até porque não existe remuneração por anúncio. Então, se tu paga mais ou menos anúncio, não vai nos favorecer em nada, mas a remuneração é por negócio. Então, o que vale é o quê? Que o imóvel esteja bem cadastrado, que o usuário esteja, digamos assim, com uma boa reputação, porque isso vai gerar mais negócio. Dá pra gente dizer, então, que o negócio certo está democratizando o mercado de... Essa é a nossa intenção. Que legal, cara. Legal. Pô, parabéns pela plataforma, assim. E fico curioso também como é que vocês apresentam para o mercado, para esse mercado B2B, essa proposta de valor. Mas a nível até de comunicação, né? Porque a gente está falando de uma plataforma nova, no mercado, vamos chamar assim, me permita, eu posso chamar de um pouco atrasado. Como é que é romper essa barreira, apresentar essa proposta de valor? É difícil. Respondido, pergunta respondida. Próxima. Como é que vocês estão levando? O negócio certo, ele tá naquilo aí que a gente costuma chamar de fase de tração, né? Então a gente teve ali em 2018, tudo mais, a gente teve os testes, conseguimos resultados legais, e em julho desse ano a gente botou a nossa plataforma oficial para rodar. Então são poucos meses que a gente está com um software mais robusto. Antes era um software de teste, com diversas limitações, e o que a gente procura transmitir para os corretores é principalmente a questão de tempo, né? Você economiza tempo, mas não é simplesmente tu fazer um negócio mais rápido. Quando você economiza o tempo de não retornar para um cliente num segundo momento para dizer que você achou o imóvel que ele busca, na verdade tu está aumentando a chance de vender para aquele cliente, né? Tu não deixou para depois a conversa. Então a gente costuma focar muito nessa parte de tempo e principalmente tendo em vista a realidade que a gente enxerga das imobiliárias, via de regra possuírem uma quantidade pequena de imóveis, essa questão de que uma plataforma consegue suprir essa carência de imóveis que a imobiliária tem, não é uma carência de imóveis à venda, mas é que ela possui a venda, através da plataforma. Só que a parte do difícil é que a cultura não existe, né? Ou existe de uma forma ainda muito incipiente. Então, você tem situações onde o corretor, ele é muito desconfiado. Ele desconfia, ele está sempre na ponta do negócio, então ele é sempre quem recebe o primeiro baque, tanto bom como ruim. Então, você precisa realmente se provar merecedor de crédito, você precisa se provar que você não está interessado em roubar nada dele, para que, de fato, ele comece a se engajar. Então, hoje, as dificuldades são essas. É uma turma que eu convivi e trabalhei durante quase 10 anos, então, digo assim, é calejada. Ela é calejada e com motivos para isso, né? E como é que tem sido as estratégias de comunicação para vocês crescer, né? Ganhar mercado, tracionar mais forte? Qual tem sido essas ações, assim? A gente tem o seguinte pensamento. Como a gente está querendo ganhar tração e não escala, a gente está atuando somente na região de Florianópolis, a gente tem procurado medidas que atendam a isso, né? Achar o nosso público-alvo, que é imobiliário ou corretor, é fácil. Eles colocam o e-mail e o telefone em qualquer rede social. Diferente, talvez, de outro mercado que tu precisa caçar esse contato para poder encontrar eles, né? Agora, a grande dificuldade é nessa parte, justamente, de você conseguir comunicar
o valor que você entrega, mas não só o valor, mas também romper, de repente, esse hábito onde o corretor, de repente, ele não está acostumado a receber as atenções. Né? O corretor, poucas vezes ele recebeu atenção dentro do seu mercado. Sempre a atenção, ela obedece à inversão da pirâmide. Tu tem na base muitos corretores, um número médio de imobiliárias e menor ainda de construtora. Mas o poder financeiro está invertido. Ele está na construtora, um pouco na imobiliária e menos no corretor. E o que hoje a nossa plataforma e algumas outras estão trazendo é o empoderamento do corretor, né, para esse cenário. Então é uma novidade para eles isso. Então a gente traz a novidade de colocar, olha, de fato tu é importante, de fato a gente reconhece o protagonismo que tu tem nesse cenário, e a tecnologia permite que isso, na maior parte das aplicações, seja gratuito. Sim, então é um choque, claro, um choque assim, como assim? É um choque bem interessante. E até encaixando uma pergunta nesse sentido, né? A gente fala muito aqui no Raise Hands de conteúdo, né? De produzir algo que faça uma audiência se engajar. A audiência esperada da Negócio Certo são os corretores. A Negócio Certo existe para... Numericamente, sim. Isso. Como traduzir isso que você está falando em conteúdo, né? O que falar para o corretor para fazer com que ele se engaje? Em outros papos você comentou com a gente que depende muito do corretor, né? A plataforma está lá, mas depende muito da vontade dele. Do perfil, né? Do perfil de pegar e fazer, aquele cara que assume, que lidera, né? Sim, sim. E como a Negócio Certo pensa essa comunicação, que conteúdo a gente tem que entregar para o corretor para ele olhar e falar, cara, eu vou me envolver com o negócio certo. Eu acredito que assim, nesse sentido até a gente começa a verificar, eu acho que nos últimos 3 anos para cá, algumas agências que começam a se especializar nesse mercado. E o mercado que eu falo não é o imobiliário, é o mercado enxergando o corretor como um potencial público-alvo, né? Aqui na nossa região não tem, ou pelo menos desconheço. Então a gente acabou buscando, num primeiro momento, internalizar essa construção de conteúdo e com uma preocupação muito grande de falar a língua do corretor, por mais que isso de repente seja um clichê, mas vou dar exemplos que talvez todo mundo já recebeu algum encarte de empreendimento vai entender. A gente brinca assim, olha, todo imóvel é de alto padrão, todo imóvel está na melhor localização do bairro e sempre tem uma família linda e perfeita do comercial de margarina no encarte. Ou seja, nada disso é diferencial. Família americana, inclusive, né? Aquela foto bem fake. Americana ou sueca, Gabi, de repente. Então assim, o corretor que está por dentro de toda essa engrenagem, ele não vai cair num encarte deste modelo feito para ele. Sim. O corretor, ele sabe que existem riscos neste e naquele processo de venda. Ele sabe o que é ficar num plantão e atender um cliente, como sabe também que esse cliente volta muitas vezes no plantão e fecha o negócio com outro corretor. Então ele é, digamos assim, muito experimentado e tu precisa ser extremamente franco com ele, verdadeiro. E muitas vezes a dificuldade que a gente encontra e na verdade depois de explicado acaba se tornando um grande aliado é o que? Quando tu chega com alguma solução, muitas vezes o teu público acaba querendo e desejando que tu resolva todos os problemas, né? Que tu consiga agregar, por exemplo, numa relação de parceria, que é o nosso principal foco, que tu consiga resolver todos os problemas de segurança, todas as questões. E isso nenhum player vai conseguir realizar, mas tu consegue multiplicar a segurança, tu consegue aumentar ela. Então a gente acaba fazendo esse trabalho de uma conversa muito real. Como em termos de estratégias, gente, vamos falar, na parte de tração que a gente faz uma prospecção ativa. A gente entra em contato com as imobiliárias, a gente agenda visita, a gente consegue depois de passar pela parte da gerência, daí conversar com a equipe de corretores, explicar o produto. Então, assim, é necessário neste momento uma aproximação, digamos assim, homem a homem, para que eles creiam, para que eles vejam que isso é real. Sim. A parte toda digital, ela acaba sendo meio que um suporte a isso. Né? Talvez depois digamos assim, que os primeiros adotantes, né, num número já e numa geografia maior entrem, o meio digital ele consiga dar conta disso. Então, assim, só fazer um comentário. Na verdade, existe um público que vocês estão buscando, corretores com um certo protagonismo de tomar controle do processo de venda do imóvel
e prestar o serviço da melhor maneira possível, da forma que ele entregue valor pelo trabalho que ele executa. E não simplesmente porque obrigatoriamente eu tenho um contrato ou coisa parecida. A preocupação do ponto dele não pode ser mais do ponto de vista, eu estava no plantão, é meu direito receber a comissão e coisa parecida, que fica uma tentativa de chegar assim, como é que eu ganho esse joguinho, vamos dizer assim, no processo. E passa a perceber o seguinte, cara, eu estou gerando valor para você, por que você entende que tem que remunerar outra pessoa? Isso não faz sentido para ti, nem para mim. O processo deveria ser invertido, né? As pesquisas que tem hoje, talvez aí o maior player que a gente tem no mercado imobiliário é o Grupo Zap, né, nessas questões de tecnologia e tudo mais, e das diversas pesquisas que eles colocam aí, compartilham conosco, uma das grandes dores do mercado comprador é essa, ter que lidar com uma infinidade de corretores. Poxa vida, por que eu tenho que de repente ser atendido por 30 corretores e ao final do processo de compra trocar de número? Porque vão continuar me ligando os outros 29 que eu não comprei durante se torna desconfortável. Exato. Então esse corretor que deveria ter protagonismo é um cara que tem que crescer como maturidade, né? Ele tem que desenvolver essa habilidade. Exato. Na realidade, tem que chegar e tornar isso um sonho para esse corretor, né? O corretor tem que trabalhar e descobrir que tem ferramentas para ele se tornar um super corretor. Alguém que vai conseguir fabricar algum valor absurdo para os clientes que ele está prestando serviço. Exatamente. Eu ia mesmo perguntar para vocês, assim, entendendo agora um pouco melhor e de forma muito clara o cenário que o Ricardo trouxe e o propósito da plataforma, como é que vocês veem ou veriam um trabalho de comunicação em cima disso para esse público? Assim, onde vocês acham, a nível de comunicação, qual seria este desafio? Eu me lembrei muito de ouvindo o Ricardo falar, né, de algo que a gente conversa muito, né, Ferrari, que é você fazer a separação da sua comunicação, né, braço de mídia, braço de produto dentro da empresa. E no braço de produto, no caso da Negócio Certo, a gente tem a plataforma, né? Exato. Que é o produto que o Negócio Certo tem para oferecer. E nesse braço de mídia, né, como pensar uma estratégia de conteúdo para fazer justamente isso, para fazer o corretor assumir a sua própria profissão, né? Ser protagonista. Usando a palavra isso, exatamente, ser protagonista dele mesmo, né? Como a gente consegue trabalhar essa comunicação, o que a gente precisa dizer, né, para mostrar para esse cara que, olha, você pode fazer diferente, você pode buscar as oportunidades, de repente sai desse processo mais chato pro comprador, e padrão de tipo legal e contrato e coisa parecida. Ninguém quer isso, né? Você é obrigado a fazer só, né? Sim, é um padrão que tem um processo que tem que ser cumprido, mas não é esse o foco, né? Exato. E como criar essa outra narrativa, né? Acho que esse é o grande desafio e que aí poderia começar a alavancar essa comunidade muito mais engajada, porque o corretor ele vai começar a olhar e falar assim, cara, esses caras eles não estão fazendo panfletos com famílias americanas, eles estão produzindo um conteúdo para mim que me faz se tornar um profissional melhor. Exato. Eu queria também aproveitar um pouco essa mesa, assim, porque é uma mesa que é carregado de histórias de empreendedorismo, né? Queria saber de vocês, assim, qual tem sido o desafio hoje de empreender? Começando por ti, Ricardo, assim, qual tem sido esse desafio? Talvez não só apenas em relação ao negócio certo, mas como um todo, assim. Tu tem muito esse pé também em startup, conhece muito esse mercado de tecnologia e inovação de Florianópolis. Qual tem sido esse desafio? Gabriel, eu digo o seguinte, eu já tinha empreendido, né, já tinha montado imobiliária antes de abrir o Negócio Certo, em conjunto com os meus sócios, e digo que foi uma experiência muito bacana o Negócio Certo, porque principalmente em função de um dos investidores, o Rodrigo, uma expansão assim, da mente em relação a negócios, em relação ao mercado e tudo mais, por ele ser um profissional já experiente no mundo da tecnologia também. E o que acontece? A gente vai percebendo o quê? Aquilo que de repente tu encontra de materiais para estudar o empreendedorismo digital, ou até mesmo aquilo que a gente vê como referência, o que está acontecendo, reflete uma realidade lá de fora, que sinceramente pouco tem a ver com a realidade aqui de dentro, de tipo de empreendedorismo e até mesmo do próprio tipo de produto que a gente de repente consegue viabilizar. Essa seria então uma grande dica, assim, muito clara para quem quer empreender, não vai apenas na referência. O Flávio Augusto do Orlando City, né, do WhatsApp, ele tem uma frasezinha, uma brincadeira que ele faz, que ele diz assim, empreender é mais do que trabalhar no push. E assim,
A gente vê muitas vezes uma certa construção dos ambientes, óbvio, levando para esse lado descontraído. Só que a gente tem uma construção empresarial aqui no Brasil, de empresas familiares, que não estão tão acostumados a não visar o resultado do lucro, né? Tipo assim, olha, tu abre a empresa e tu cobra desde o início para que tu tenha lucro. Numa startup, independente do modelo, independente da área, o que o investidor busca, o que os outros buscam? Eles buscam, olha, que tu tenha capacidade de lucro. Quanto maior for o potencial de gerar lucro, mais a gente consegue ter um valuation interessante, mais investimento isso vai acontecer. Ou seja, tu não precisa produzir o lucro agora. Cria a tua base primeiro, faz isso e depois tu começa a ter receita. Ok, essa é uma linha, mas que os investidores, que em grande parte são os empresários brasileiros, eles não estão acostumados com isso. Não tem essa cultura. Não tem essa cultura. Então você tem esse lado de uma cultura de investidor que ela está se formatando, já está muito melhor do que há 2, 3 anos atrás. E tu tem também a cultura do próprio empreendedor, onde você precisa pensar que assim, olha, eu ter sócios não é ruim. Sozinho eu não vou conseguir, porque é uma gama muito grande de conhecimentos e de necessidades que não tem como. Então, o que eu vejo é justamente assim, para um empreendedor que antes montou a sua própria imobiliária, que era esse retrato da empresa familiar, né, junto com o meu irmão, a Negócio Certo ela não é uma empresa familiar, ela é uma empresa SA que tem investidores, e essa é uma realidade completamente diferente daquilo que a gente está acostumado enquanto empreendedorismo. Isso necessita de aprendizado e não é digamos assim, não é um caminho muito fácil. A gente sua muito a camisa porque para conquistar qualquer investimento. E Ferrari, como é que é esse teu suar a camisa, digamos, agora com essa camada do investidor, do empreendedor? Como é que... É um assunto amplo para discutir, né? A gente estava discutindo a questão do papel do empreendedor. Eu acho que realmente a gente está num processo de algumas gerações de construção do conceito de ser empreendedor. E também a gente está no processo de construção do papel do investidor, né? Vamos dizer assim. Então a gente também tem processo de construção disso. A gente teve uma história de tentar importar totalmente as coisas de fora, né? Tipo, o empresário lá de fora, o investidor lá de fora. E a gente teve muito esse sonho aqui principalmente na cidade de Florianópolis, de que as pessoas vão vir aqui simplesmente porque aqui é demais, é praia demais, as empresas são demais, é coisa parecida. E na realidade o que está acontecendo, a gente está vendo na prática, é que a gente está construindo a nossa forma de fazer as coisas. Tudo acontecendo. Os empresários são daqui, os investidores são daqui, as coisas estão começando tudo a caminhar dentro da natureza que o território de Florianópolis e a região de Florianópolis tem produzido. E a gente, esse nosso DNA está fabricando uma coisa muito bacana. Eu acho que a gente tem potencial para se tornar realmente a Ilha do Silício, que eles estão falando bastante, né? Então eu acho que é muito bacana esse processo. E o processo de aprender a ser empresário, aprender a ser investidor é um processo genial, mas a gente fica ansioso, né, de chegar e tentar resolver isso para ontem, mas, cara, esse é um processo de geração, assim, uma geração, 2 gerações, até o negócio tá rodando legal. E na visão de vocês, o Ricardo trouxe de forma muito clara esse desafio, e dá para falar justamente dessa forma, literalmente, assim, o desafio de um mercado imobiliário, né, que tem toda já a sua engrenagem, o seu setup, um pouco mais antigo com esse delay, eu gostei muito desse termo, a gente pode trazer para outros mercados, um mercado que tem um delay, vamos chamar assim, e esse desafio de uma plataforma nova, uma proposta nova, entrar nesse mercado. E vocês, Jimmy e Ferrari, como é que vocês veem uma proposta nova, como é o marketing de audiência, tentando de repente furar e romper uma bolha? E isso a gente pode pautar muito por uma palavra que está na moda, né? Disrupção. Ou seja, isso é o processo disruptivo na prática, você romper o status quo, romper o que está acontecendo, né? E tem uma visão que eu acho que está mudando também na cabeça do empreendedor, que é essa necessidade de ter o seu produto pronto, né? Antes da gente falar de produto, a gente tem que falar de mercado, né? Não adianta você ter um produto perfeito, maravilhoso, lindo, pronto, se você não tem um mercado para consumir, um mercado que vai suportar esse produto. Então eu acho que isso também está mudando na cabeça do empreendedor e passa muito por isso que o Ricardo está falando de, cara, a gente tem a nossa plataforma, agora em 2018 a gente colocou o software oficial para rodar, ou seja, vocês passaram um bom tempo testando uma outra versão de software para validar o que vocês estavam querendo construir, e isso tem muito a ver com marketing de audiência, porque uma das teses que a gente defende é que você pode construir uma audiência, você pode fomentar o teu mercado antes mesmo do teu produto estar pronto.
E isso é tão incrível, isso é um poder tão grande na mão do empreendedor, porque basicamente você começa a construir um público que vai ser teu potencial cliente, um público que vai dizer como ele quer que a tua solução seja. A chance de erro é muito menor, porque na verdade você está, em vez de você construir todo o teu produto e depois mostrar para o mercado, eu tenho isso, já está pronto, você está construindo junto com o mercado. E aí você tem uma chance de erro muito menor, ou seja, uma chance de acerto muito maior para fazer com que o teu negócio funcione, para fazer com que ele realmente se torne algo de sucesso. Então, acho que essa é a quebra que envolve empreendedorismo, marketing de audiência. Na realidade, só para complementar e está relacionada à resposta que eu dei ainda há pouco ali, eu acho que na verdade a gente está criando alguma coisa que é o nosso DNA local e coisa parecida, mas o ponto é que uma das áreas que eu acho que a gente está cobrindo mal é a estratégia de comunicação. A gente teve uma tradição aqui na região de Florianópolis de produzir coisas muito legais e comunicar muito mal o que a gente está fazendo. E isso é uma das coisas que eu fiquei muito animado de tentar fabricar no processo da Raise Hands, é chegar assim, como é que a gente vira uma referência na forma de comunicar? E se você chegar e fabricar esse suporte para o processo das empresas ao redor e coisa parecida. E eu me sinto assim muito à vontade e sendo muito sincero até para quem está escutando, e vocês já me conhecem assim, que eu que vim de Porto Alegre, vivenciei mercado de comunicação de São Paulo, eu amo Florianópolis, quero estar aqui, mas em relação ao mercado de propaganda em geral, eu acho que também, como o Ricardo falou, eu uso esse termo para o mercado de propaganda ainda hoje em Florianópolis, há um delay muito grande, né? Porque tu vê um mercado rico, tem pessoas incríveis, cabeças pensantes, criativas, estratégicas, bons comunicadores, empresas e marcas com grandes estruturas, mas ainda a comunicação em geral em Florianópolis, ela precisa evoluir bastante. Eu não sei se vocês também compartilham um pouco essa visão, talvez até o Ricardo estando num outro mercado, como é que tu vê o mercado de comunicação em Florianópolis? A gente estava falando dos folders, o Ricardo trouxe esses folders clichês. Mas acho que a pergunta, o ponto que ele comentou ainda há pouco, assim, o processo de comunicação foi muito relacionado à parte de jornais, revistas, coisa parecida, e o forte era São Paulo, Rio de Janeiro, coisa parecida. A gente nunca teve um braço editorial muito forte dentro de Florianópolis. Uma tradição de mídia, então a gente não vai fabricar agora a mídia da região de Florianópolis, a gente vai fazer uma estratégia de comunicação digital de Florianópolis, a gente vai pular essa etapa, né? A gente não vai passar por essa fase, né? Aí que tá, isso é um processo de amadurecimento geral, né? Querendo ou não, a nossa tradição de mídia, ela foi herdada, por exemplo, de um grande grupo de mídia que veio do Rio Grande do Sul. Foi um dos primeiros fomentadores dessa tradição de mídia. Mas estamos no prédio deles agora. Inclusive a gente está gravando esse podcast dentro do prédio, desse grupo de mídia. Então, na verdade, eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. Porque a gente está vivendo, a gente não teve essa tradição de mídia, essa tradição de mídia foi importada para a cidade. A gente chegava e contratava uma assessoria de imprensa para chegar e aparecer num jornal, numa revista de São Paulo, né? Exatamente. E além disso, agora soma-se... Não sei se isso... Então, no passado assim... Não. Mas o passado que o Ferreira quis dizer foi ontem. E além disso, né, além da gente ter herdado essa tradição de mídia que não é própria da região, também a tradição de mídia em nível nacional está mudando. Então a gente vai pular a etapa, eu acho. A gente vai pular essa história da tradição. Eu acho que a gente vai entrar num momento em que a gente vai amadurecer em conjunto com todo o mercado para esse novo momento de comunicação. A internet é fogo, né? A internet faz coisa. Eu vejo talvez complementando assim, essa provocação que eu trouxe, eu vejo de fato um desequilíbrio entre empresas incríveis, marcas interessantes, startups, como é o caso do Negócio Certo, aqui do lado, em Florianópolis, e outras tantas que a gente não precisa citar, mas eu sinto, enquanto comunicador, enquanto publicitário, estratégico, que essas empresas estão olhando para o lado e elas não estão tendo uma proatividade, digamos assim, e um nível de comunicação tal qual as suas plataformas, suas marcas estão pedindo. Há um desequilíbrio muito grande. Eu acho que isso falta em Florianópolis, né? Uma equalização de plataformas que estão num outro nível e que essas agências, que esses comunicadores, que essas empresas, inclusive os marketings internos... Eu já quero tomar cuidado porque a gente vai fabricar inimigo nessa conversa aqui. Não tem problema nenhum. A sinceridade sempre ganha. Eu acho que assim, traçando o paralelo aí com o meu mercado, né? Da mesma forma que tu precisa ali, enquanto negócio certo, a gente olha para o corretor, procura entender o que o corretor está precisando, o que de repente ele vai gostar, o que não, o que é imobiliária pequena, a imobiliária média, a grande, a construtora que trabalha com popular, que trabalha com de repente um ticket mais alto. Tu precisa entender um pouquinho todas essas personas que tu vai atender, as dores delas.
Essa parte, quando a gente pensa em comunicação e a gente vai para as agências ou até mesmo as assessorias de imprensa, numa região que é um polo tecnológico, né? Óbvio, existem empresas que são muito boas atuando na comunicação aqui, mas elas são ilhas dentro dessa ilha. Estão bem ilhadas, né? Exato. Então você tem hoje o número de startups gigantesco. Aqui numa das últimas pesquisas, Florianópolis, em termos per capita, ela tinha mais do que São Paulo. Ela perdia em quantidade, mas em proporção já era maior. Inclusive, eu vi uma estatística que a cidade de Luzerna, no interior de Santa Catarina, é uma das que mais tem... A população não é tão grande e tem muitos startups. Qual é a cidade? Fiquei entendendo. É Luzerna. E daí tu pensa o seguinte, se você tem uma startup, qual é a realidade geral aí de qualquer startup? Ela precisa de coisas rápidas, ou seja, ela precisa testar rápido, se não deu certo ela tem que já mudar, ela tem que pivotar. E o que acontece? Ela precisa gerar algum resultado de forma rápida. Encontrar esse mercado? Né? Então assim, a gente não está falando de grandes escalas, mas de celeridade nos processos. E daí quando você vai buscar de repente uma assessoria em comunicação, o que você acaba encontrando aqui, não, olha, no digital vamos trabalhar inbound. Inbound não é rápido. Me desculpem se eu estiver enganado. Não é rápido. Daí o outbound, assim, não tá tão na moda. Tipo assim, eu me estruturei todo para falar do inbound. Mas também isso também é uma fase da empresa. Quando a empresa está no processo já de growth, né? Tá tentando chegar e montar uma máquina de venda, ter uma estrutura por trás. Você já consegue pensar daqui a alguns meses. Tu estás botando MVP e quer fazer uma assessoria de imprensa já, quer dizer, a tua comunicação agora não é para fazer uma máquina de vendas, né? Não, exatamente. Tu tem que conseguir fazer aquilo que o Gabriel Pessoal quer entregar, assim, qual que é o meu valor. Só conseguir deixar em evidência o teu valor. Quem são os early adopters e como é que tu acha eles? Perfeito. Então, assim, a gente hoje, se for buscar em Florianópolis, pode fazer uma pesquisa, agência de marketing digital. Você vai encontrar pouquíssimos resultados e desses poucos resultados, menos ainda vão, de repente, ter, digamos, uma preparação para atender um dos mercados mais emergentes que tem na cidade, que são startups, que são tecnologia. Você não encontra. Você encontra muitas agências naquele viés mais tradicional, de que faz todo o serviço, né? Mas isso não atende esse tipo de mercado, pelo menos não nos primeiros passos, né? Eu acho que isso tem muito a ver com velocidade, né? O processo de comunicação, ele tem ganhado mais velocidade. E as startups já nasceram no mercado de muita velocidade. Validar, testar, quebrar cara, testar de novo, e de novo, e de novo, até a coisa dar certo. E o processo de comunicação, ele vem de um ritmo mais lento de, cara, vamos pensar, vamos entender como a gente vai falar sobre isso. E startup não combina com isso, startup precisa de coisas acontecendo. E é exatamente isso, assim, o Data Driving, né, onde a gente pensa nos dados, a gente analisa todos os dados que a gente tem, que a gente conseguiu coletar, de posse deles, a gente faz uma previsão, ou a gente cria uma estratégia, seja como for. E daí tu consegue mostrar, olha, eu vou precisar de tanto de recurso e estimo em tanto de tempo. Essa lógica ela é invertida quando você vai buscar um apoio de comunicação. Pelo menos eu tive essa experiência desde a época que eu tinha imobiliária, você chegar numa agência assim, olha, quanto que eu preciso gastar e quanto tempo leva para me atingir estes resultados? Não. É assim, quanto que tu pode investir? Não, mas... É que Viu? Quando eu falo, né? É isso aí. Então, assim, tipo, não importa quanto eu posso investir, importa o quanto eu preciso investir. Quanto eu posso, eu busco comigo, quando a gente busca se eu não tiver. E o Ricardo trouxe antes também uma questão que eu achei bem interessante, que é o corretor de imóveis é um profissional fácil de encontrar. Vamos chamar de fácil, porque ele tem os dados em qualquer lugar, né? Está exposto. E o público, no caso de alguém estar nos ouvindo, seja o negócio que for, e ele se pergunta, como eu encontro o meu público? É o meu público que vai me encontrar? Eu vou atrás do público? Quais seriam as estratégias no mercado que esse perfil, que esse target não está tão exposto? Eu acho que o elemento mais relevante é como é que tu encontra a gente com paixão para ter impacto no mundo. Entendeu? Como é que tu faz esse elemento? Porque às vezes pode ser um corretor desses que está chegando assim, ninguém chegou e me fez me mover. E talvez a comunicação seja essa. Como é que você chega e faz, como é que o meu coração está envolvido nesse processo? Né? Esse que é talvez um pulo do gato da questão de como a comunicação pode ser feita para achar esses early adopters.
Porque, afinal das contas, é isso. O early adopter que entra no negócio é um cara que viu alguma coisa que os outros não viram. Então, como é que tu passa esse recado, né? E isso tem muito a ver com o seguinte, né? Existe um equívoco que acontece na hora que você começa a jogar esse conteúdo no mercado, que você começa a alcançar uma relevância, pessoas interagirem, e você se preocupa, cara, o que eu vou fazer no próximo post para agradar essas pessoas? E, cara, aí que tá o erro, né? A partir do momento que você começa a fazer algo para ficar tentando agradar a tua audiência, você tá perdendo a oportunidade de fazer aquilo que faz sentido para o teu negócio. Exatamente. Então, o que você tá fazendo, a tua linha de comunicação, naturalmente vai atrair pessoas que querem consumir aquilo. Né? Então, o foco, assim, obviamente a linha de comunicação do negócio certo vai fazer sentido para o corretor, porque é um negócio que foi estudado para isso, né? Então, a forma como isso vai ser feita tem que ter a ver com o negócio certo, e aí sim você vai atrair as pessoas os corretores que vão estar mais antenados para aproveitar isso, e aí a coisa vai criando a onda. E não tentar fazer uma comunicação para trazer todos os corretores. Então... Não é passa de dente, né? Exatamente, aí é que tá. E penso eu não sou da área da comunicação, mas que a gente colocou da questão de como despertar essa paixão. Aí, eu acho que, às vezes, muitas coisas, assim... A gente tenta buscar, e o pessoal da comunicação acho que são os mais capazes em tornar algo bonito, ou pelo menos evidenciar o lado mais bonito de algo, né? Mais interessante, mais atrativo. Interessante. Mas o que acontece na prática, quando tu estava falando, eu lembrei de um ciclozinho, tinha uma apostila do 2º grau, que falava: quem estuda aprende, quem aprende gosta, quem gosta estuda aprende. É um ciclo. Se a gente for pegar no mercado imobiliário, esse ciclo também vai existir. Só que é aquela história, não existe mágica, sabe? Na parte do empreendedorismo, que antes tu colocou, que é mais difícil e tal, sacrifício é bonito no livro, sabe? Depois que passou, depois que está publicado, que um livro está vendendo, daí o sacrifício fica bonito. Porque viver o sacrifício não é legal. Não é legal. Por isso que tem que ter paixão. Exato. A paixão, para que tu faz aquele negócio acontecer, apesar de todo o trabalho que dá. Enxergar aonde tu pode te colocar superando aquilo, né? Porque, olha, tu te preparar enquanto corretor, seja como comunicador, olha, tu vai ter que passar por uns momentos que não são legais, não. Tu vai ter que deixar disso, deixar daquilo, tu vai abrir mão de outras coisas. Ficar no plantão num domingo, né? Tua vida vai ser um inferno. Estudando, se de repente não apareceu o cliente, se de repente não te atendeu, tu vai estudar, tu não vai pegar e de repente ficar brincando, sabe? Sim. Então, existem N situações que exigem de nós, exigem com que a gente vença a si próprio, né? Os nossos atavismos todos. E isso não tem mágica, não tem faz de conta. Cara, é tu encarar a realidade de que tu precisa melhorar, de que tu precisa mudar e de que não vai ser fácil. Não é... Mas eu tenho que puxar de novo assim. Tu também tem que achar a tua paixão, a tua forma de mudar o mundo. Pois esse é o ponto, porque tu não pode chegar e também deixar a coisa caminhar com uma visão assim meio triste, né? De chegar dizendo que a vida é difícil, coisa parecida. Na verdade, a vida é muito boa, né? O ponto é o seguinte, como é que tu encontra a energia para chegar a impactar a vida das pessoas e do mundo, né? Como é que tu faz isso acontecer? Eu ia até fazer uma outra pergunta, eu ia... questionar como a gente sempre vai caminhando para o final do podcast aqui, para o pessoal deixar uma mensagem, mas eu acho que já veio duas aqui, a mensagem está dada de uma maneira bem legal. E para fechar, eu queria fazer um leve puxão de orelha no Ricardo, que está aqui hoje, porque a gente convidou ele para participar do nosso Meetup Test, que a gente fez aqui no Sorro, há 2 semanas atrás, e o Ricardo tinha confirmado, foi um dos primeiros a confirmar e não veio. Então, além do puxão, Ricardo, de orelha, eu tenho uma notícia boa para ti. A gente vai estar em breve com a 2ª edição do Meetup Test. É em primeira mão que a gente está contando, a gente não divulgou ainda em nenhuma rede. Então, já temos os convidados para participar do evento com você. Temos então de novo sendo... Não, mas os convidados estão falando, o pessoal vai palestrar junto com a gente. Legal, então vou pedir para vocês contarem em primeira mão sobre o Meetup Test. A 2ª edição do Meetup Test está já agendada. Na verdade, a primeira edição foi um absoluto sucesso, a gente ficou muito feliz com os resultados. O Petit Comitê tinha mais de 60, 70, né? Isso, exatamente. E a gente queria fazer uma coisa pequena e não funcionou. A gente quis fazer um evento menor, né? Vamos testar, vamos ver como é que é. Surgiu numa reunião como essa aqui, e no outro dia a gente já estava divulgando, era o que? A nossa ideia inicial era umas 40, 30 pessoas. Não, menos, entre 20 e 30 pessoas. E chegou a quanto? Isso, a gente teve 120 inscritos e perto de 80 presentes. 2 semanas de divulgação. E aí isso nos motivou a já lançar a 2ª edição, que está confirmada para o próximo dia 15 de outubro, terça-feira, às 18h30,
na ACAT São José, ali, a nova ACAT, na Presidente Kennedy. Vão ser um dos primeiros eventos lá, né? Porque Isso, foi lançado agora o prédio. Eu não conheço também, tô curioso pra ir lá. O prédio ficou muito bonito, então todo mundo que está nos ouvindo está convidado para participar. Ricardo, agora publicamente convidado para participar. A gente vai subindo o nível do convite. O primeiro convite que eu fiz foi por WhatsApp, pra tu ver como é que... Agora o segundo convite pro Ricardo e pra todo o time do Negócio Certo Isso. num podcast que vai estar sendo gravado também. Então, Ricardo... Senão a gente vai ser obrigado a fazer um lá dentro do Downtown, que daí não tem como o Ricardo ir. Olha o que a gente vai fazer. Cercar a porta da entrada. Pessoal, pô, muito legal esse papo. Acho que temos mais um podcast, né, concluído. Mas só queria pedir pro Ferrari e pro Jimmy dizer onde que encontram, né, quem tá nos ouvindo, quem tá nos vendo no Face, no Insta, no WhatsApp, sei lá onde todo esse conteúdo vai estar, onde que a gente... Bom, as pessoas podem estar conectadas com a gente através do Soul Raise Hands, né, no Twitter, no Instagram, no Facebook pode pesquisar por Raise Hands e no YouTube também. Eu já tô pensando em pensar o contrário. A gente vai encontrar vocês. Exatamente. Em algum lugar vai nos ouvir. Não se preocupa que a gente pula no seu feed mais cedo ou mais tarde. Tá bom, então, pessoal. Obrigado, Jimmy. Valeu, Ferrari. Valeu, Ricardo. Pô, vamos pro próximo semana que vem. E antes de fechar valendo oficial, queria fazer um grande agradecimento mais uma vez pro Dudu, que é o cara que está nos filmando, que é o cara que está nos iluminando, que é o cara que está nos editando. E todo esse conteúdo que tu vai ouvir, ver em algum lugar, por trás disso tem toda a técnica do Dudu. Tá bom, pessoal? Até o próximo. É isso aí. Valeu até o próximo.